Olá, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, nós vamos dar continuidade à nossa formação, dar continuidade aos nossos estudos, aproveitando esse tempo aí de quarentena para nós nos dedicarmos integralmente aos estudos e preparado a matéria reservada para essa semana é a matéria de crase, ok? Vejam, o conteúdo crase é uma matéria que ela pode ser dada isoladamente, porque ela não está exatamente presa ao bloco da morfologia, ela não está exatamente presa ao bloco da sintaxe, entretanto, todavia, doravante, conteúdos de morfologia e conteúdos de sintaxe são essencialíssimos para compreender essa matéria. Né? Em português, as coisas não são isoladas, não tem a caixinha da morfologia, a caixinha da sintaxe, a caixinha da fonética, a caixinha do léxico, a caixinha da semântica, não. Que as coisas são misturadas, tá? Então, o aluno, geralmente vocês têm muita dificuldade em crase, muito medo da crase. Isso é totalmente sem necessidade. Não precisa. Vocês vão ver que a aula de hoje resume e resolve bem esses problemas aí, tá ok? Bem, crase. A palavra crase, ela deriva da palavra grega crasis. E aí eu pus aí no quadro a palavra grega crasis para explicar o seguinte. A palavra crasis em grego, significa contração, ok? Significa junção. Qual o grande problema? Vocês aprenderam com a tia Teteca que crase é tão somente a contração ou a junção da preposição a com o artigo a. Preposição a com o artigo a. Então, na crase, nós sempre vamos ter a contração de dois elementos. Um elemento sempre aparecerá. O elemento obrigatório em crase é o a preposição. Então, o a preposição, ele vai existir sempre. Nós sempre vamos ter a presença do a preposição. Entretanto, eu posso ter o a preposição e o artigo feminino, e esse é o clássico, que vocês estão acostumados, já viram isso a vida inteira. O a preposição com o pronome demonstrativo a ou as, e o a preposição com o a inicial dos pronomes aquele e as suas variações. Aquele, aquela, aquilo, aqueles, aquelas, aquilo. Tá ok? Então, aquilos. Nós sempre vamos ter esse fenômeno. Então, cuidado, porque crase não é só preposição a com artigo a. Crase é sempre a presença da preposição mais o a do artigo, o a como pronome demonstrativo, ou a inicial de aquele, aquela, aquilo, e as variações, aqueles, aquelas e tudo mais, ok? Então, como exemplo aqui, fomos à cidade e assistimos às festas. Vejam as orações propostas no quadro. Quando eu falo fomos à cidade e assistimos às festas, primeira coisa, fomos à cidade. Quem vai, vai a algum lugar. Cidade é nome feminino. Fomos à cidade. Basicamente, senhores, o que eu tenho aqui é o seguinte fenômeno. Quando eu digo fomos à cidade Fomos à cidade. Depois eu tenho assistimos às festas, eu tenho isso aqui acontecendo. Fomos a... Quem vai, vai a algum lugar. Ó, veja. Fomos à cidade. E cidade é uma palavra feminina. Então, para que eu evite dizer fomos a cidade, eu digo fomos à cidade. E aí eu vou resumir isso aqui. Nesse fenômeno, o sinal indicador de crase é como fosse o sinal tônico para o outro lado. Tá, cuidado, porque isso aqui não é crase. Isso é uma marca clássica de acentuação gráfica. Crase é esse sinal gráfico aqui. Então, tome o seguinte cuidado. Então, veja a contração e a junção dos dois elementos. O pronome demonstrativo a ou as chamou as filhas e entregou a chave à mais velha. Vejam o seguinte. Chamou as filhas e entregou a chave à mais velha. Quem entrega, vamos à transitividade do verbo entregar, ok? Aqui posicionado como verbo bitransitivo. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Vejam, entregou a chave. Esse azinho aqui, ele não estará fazendo papel de artigo, mas sim papel de pronome demonstrativo, porque ele está retomando
alguém já dito anteriormente, de modo anterior na frase. Então, chamou as filhas e entregou a chave, objeto direto, entregou a quem? A filha mais velha. Para que eu não diga a filha mais velha, esse pronome demonstrativo está retomando o termo anterior. Então, isso aqui não é artigo, é um pronome demonstrativo, não há problema nenhum que exista a crase. Refiro-me àquele fato. Poucos vão àquela ilha. Veja, refiro-me. Qual a transitividade do verbo referir-se? Quem se refere, refere-se sempre a alguém. Então, refiro-me, ele vai precisar, ele vai necessitar da presença da preposição. E aí eu tenho o pronome demonstrativo aquele. Para que eu não diga refiro-me a aquele, gera uma cacofonia linguística. Refiro-me a aquele, poucos vão a aquela, né? Gera aí um fenômeno da fala estranho. A gente contrai e diz refiro-me àquele fato, poucos vão àquela ilha. Ok? Então vamos à frente. Crase da preposição a, juntando com o artigo a, ou o artigo no plural, as. Irei à cidade. Irei à cidade. Vejam que está craseado. Quem vai, vai a algum lugar, cidade feminino. Apresentei-me à diretora. Quem se apresenta a alguém. Diretora feminino. Dedico-me às artes. Dedico-me às artes. Quem se dedica a alguma coisa. Artes também é palavra feminina. Obedeço às leis de Deus. Quem obedece, obedece sempre a alguém. Também verbo transitivo indireto. Leis, leis também palavra feminina. Veja que o certo é, nós dizemos a lei e não o lei. Então há necessidade de crase. Fomos à praia, o mesmo evento, estavam junto à porta. E eu vou explicar esse fenômeno aqui do à porta mais para frente, porque aqui tem uma pegadinha semântica. Compareci às reuniões. Veja o seguinte nessa frase aqui. Os turistas visitaram a cidade. Os turistas visitaram a cidade. Professor, por que aqui não tem crase e se eu digo irei à cidade tem crase? Perceba a diferença. Crase, senhores, para que nós entendamos crase, nós precisamos retomar e ter em mente de modo bem claro, pelo menos aqui na crase com as preposições, a questão da transitividade verbal. A questão da transitividade verbal. Lembrando que um verbo pode ser verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto e verbo de ligação. Ok? Se nós lembrarmos da transitividade, nós conseguimos ir bem aqui no tema da crase. Por que eu digo isso? Irei à cidade pede preposição. Quem vai, vai a algum lugar. Cidade é feminino, também vai ser preposto do artigo a. Ótimo, juntou, tem crase. Quando eu digo, os turistas visitaram a cidade, quem visita, visita a algum lugar e não visita a algum lugar. Se visita algum lugar, esse a aqui, ele não está craseado. E aí eu tenho que prestar atenção. Por que não tem crase? Porque não é necessário a presença da preposição. Então esse a faz simplesmente o papel de artigo que está preposto ao vocábulo feminino cidade. A concórdia une as nações. Vejam, quem une, une. A concórdia une. Eu não dependo de preposição para a existência desse verbo e valor semântico que essa palavra traz. A concórdia une as nações. Esse as faz apenas um papel de artigo definido feminino plural. Ele parecia entregue a tristes cogitações. Ele parecia entregue a tristes cogitações. Vejam aqui a diferença. Eu disse para os senhores que aqui eu tenho um artigo e aqui eu tenho um artigo plural. Ele parecia entregue a tristes cogitações. O vocábulo triste, ele precisa da presença de artigo? Eu digo a triste ou o triste, a menos que eu esteja substantivando a palavra. Né? Porque nós já vimos em sala, e todas as turmas já viram isso comigo, que um processo claro de substantivação da palavra é o antepor o artigo aí ao vocábulo. Ok? Então, não estou falando nesse caso.
Tristes não precisa de artigo. Então, se eu digo ele parecia entregue, quem parece entregue a alguma coisa. Então, esse a aqui faz papel tão somente de preposição e não de artigo, como faz em a cidade e as nações, ok? Regra geral, importantíssimo. O acento indicador de crase só tem cabimento diante de palavras femininas determinadas pelo artigo definido a ou as e subordinadas a termos que exigem a preposição. Então, isso é uma regra clara, isso tem que estar óbvio na nossa mente. Né? Isso resume 95% dos casos de crase, por mais que nós tenhamos aqui um ou outro caso pela frente, nós vamos nos ater a eles, ok? Casos em que não há crase. Caso 1, ou seja, é a crase proibitiva. É o caso no qual é inadmissível usar crase. Não se usa crase diante de palavras masculinas. Não assisto a filme de guerra. Veja que filme é vocábulo masculino, não há necessidade de crase. Junto íamos a bailes e teatros. Veja que baile é palavra masculina, não há necessidade de crase. Qual cuidado vocês precisam ter? Morfologicamente, lá de PP Vascaína, vocês estão carecas de saber comigo, esse A faz papel morfológico de tão somente preposição, porque não há artigo, tá bem? Diante de nome de parentesco precedido de pronome possessivo. Recorri à minha mãe. O A faz papel de preposição. Veja que mãe é um nome de parentesco precedido de pronome possessivo. Faremos uma visita à nossa tia. Tia é nome de parentesco precedido de pronome possessivo. Né? Meu, teu, seu, nosso, né? Então são todos pronomes possessivos que não precisam ser antepostos de artigos, ok? Então, nesse caso aqui, a crase é proibitiva. Mas nós veremos mais à frente o caso da crase facultativa, tá? Diante de nomes próprios que não admitem artigo. Cuidado, porque isso cai muito em prova de oficialato. Rezamos a Nossa Senhora todos os dias. Fiz uma promessa a Santa Teresinha. Professor, por que não tem crase antes de a Nossa Senhora e a Santa Teresinha? Porque esses vocábulos, senhores, não são precedidos por artigo. Eu não digo a Nossa Senhora, eu digo Nossa Senhora. Eu não digo a Santa Teresinha, eu digo Santa Teresinha. Então, se o vocábulo não é precedido de artigo, não há necessidade de que haja o evento ou de que haja o fenômeno linguístico, o fenômeno gramatical da marca da crase, ok? Diante da palavra casa. Cuidado, a palavra casa, ela traz aí algumas especificidades. Então, cuidado, porque a palavra casa pode admitir crase ou não pode admitir crase, tá? Nesse primeiro caso, é um caso de crase proibitiva. Diante da palavra casa, no sentido de lar, domicílio, quando não acompanhadas de adjetivo ou de locução adjetiva. Voltamos a casa tristes. Chegavam a casa quase sempre à tardinha. Vejam o seguinte... Diante da palavra casa, no sentido de lar e domicílio, elas não serão acompanhadas elas não terão crase, ok? Quando não acompanhadas de adjetivo ou locução adjetiva, ou aquilo que nós chamamos de termo especificador. Nós veremos isso mais à frente. Voltamos a casa. Veja que esse A é tão somente preposição. Chegavam a casa quase sempre à tardinha. Vejam que esse A é só preposição, ok? Ah, professor, por que aqui não tem crase e em à tardinha eu vou ter crase? É outro fenômeno. Aqui a crase se dá por um modo, a crase não se dá por um modo aqui e dá-se de modo diferente mais à frente, tá? Nós vamos resolver todos esses problemas mais à frente ainda hoje. Então, cuidado com a palavra casa, só retomando, diante da palavra casa, no sentido de lar e domicílio, quando não estiverem acompanhadas de adjetivo ou de locução adjetiva, ou o tal do termo especificador. Nós vamos resolver isso. Caso em que não há crase. Locução formada com a repetição da mesma palavra. Isso é moleza, né? Tomou remédio gota a gota. Estavam frente a frente. Se são palavras repetidas, não há necessidade de crase aí no meio. Diante do substantivo, terra é em oposição a bordo, a mar. Outra palavra complicada. Você que está anotando aí, faz uma primeira observação. Casa, elemento 1, que tem dois comportamentos. Terra, elemento 2, que também vai ter dois comportamentos. Então, preste atenção.
Diante de terra em oposição a bordo ou a mar, nós não vamos usar crase. Vejam, os marinheiros tinham descido à terra para visitar a cidade. Vendo o tubarão, o nadador voltou logo à terra. Reparem que aqui, terra está opondo-se à ideia de mar. Percebe? Há quem está no mar e há quem esteja em terra. Então tome esse cuidado, porque mais à frente eu vou voltar a esse conteúdo aqui. O que é necessário saber agora? Terra em oposição a bordo ou a mar, nós não utilizamos crase. Diante de artigo indefinido de pronome pessoal. Né? Claro que diante de artigo indefinido não há necessidade de crase. Se crase é contração de a mais a, você não vai usar, por exemplo, crase com uma. Não há nem sentido para colocar crase ali. Chegamos à cidade a 1 hora morta. Chegamos à cidade a 1 hora morta. Vejam que aqui, a 1 hora morta, não há necessidade de crase. Por que não há, professor? Esse a, senhores, é preposição. Esse uma é artigo indefinido feminino singular. Se crase é contração de a, e nesse primeiro caso que nós estamos estudando, a mais a de artigo definido, como que eu vou unir a preposição com um artigo indefinido? Se não tem a e ele é uma, então obviamente não vai ter crase. Solicito a vossa senhoria o obséquio de anotar nosso endereço. Vejam que a vossa senhoria, eu estou diante de um pronome pessoal de tratamento e esse a será tão somente preposição, não precedido por crase. Não me referi a vossa excelência. Vejam, mesma coisa, vossa excelência é um pronome pessoal de tratamento e não há necessidade de ser precedido por crase. Cuidado com o seguinte, a maioria dos pronomes, principalmente os de tratamento, não requer a necessidade de serem prepostos ou de terem um artigo antes deles. Só que nós temos uma exceção, na verdade não é uma exceção, são 4 exceções, são 4 pronomes de tratamento, no qual apenas diante desses 4 nós vamos ter crase. Senhora, senhorita, dona e madame. Lá na frente, nos casos complicados, eu vou voltar a isso. Você que está tomando nota, não universaliza, né? Porque eu estou falando aqui para vocês, senhores, diante de artigo indefinido de pronome pessoal, você não usa crase. Lá na frente, quando eu for mostrar a exceção, vocês já sabem que ela existe e não acham que a gente está ficando doido, ok? Não me referi a vossa excelência. Vossa excelência, pronome de tratamento, não há necessidade de eu antepor esse vocábulo com crase. Diante de pronomes que rejeitam artigos, a maioria dos pronomes indefinidos e dos pronomes relativos não serão prepostos de artigo. Escrevi a todas as colegas. Vejam que aqui todas faz um papel de indefinido. Não preciso de artigo. Professor, se eu não preciso de artigo, esse a está fazendo o que aqui? Senhores, esse a é uma preposição, não é um artigo. Nós já falamos sobre isso, mas é necessário que nós retomemos. Sem dúvida, muitos se confundem. Quando eu brigo com vocês que língua portuguesa não é aquela besteira que é física e matemática, não é isso? Que basta só você gravar, todo respeito aí à física e matemática. Aqui nós vamos precisar tomar um cuidado, porque o mesmo vocábulo, ele vai assumir vários comportamentos. Por exemplo, o C, a partícula C, tem 7 funções na língua. A partícula Q tem 6 funções na língua. O A, ele vai ter várias funções, né? Eu tenho a artigo. Eu tenho a preposição. Eu tenho a pronome oblíquo. Eu tenho a pronome demonstrativo. Ok? Então tomem o cuidado, porque o a, ele vai assumir na língua várias funções. Então não é porque viu a que esse a é artigo, ou não é porque viu a esse a é preposição. Então na crase, esse conhecimento de que a língua, de que o vocábulo vai se adaptar à situação na qual o vocábulo é necessário, é essencial para vocês compreenderem quando nós teremos crase e quando nós não teremos crase. Vejam que em escrevi a todas as colegas, esse a faz papel de preposição e não papel do artigo.
Esta é a vida a que aspiramos. Vejam que é um pronome relativo e não há necessidade de que eu anteponha o pronome relativo de artigo. Então, esse a antes do pronome relativo fará papel tão somente de preposição. Caso clássico, aqui não tem exceção, você pode marcar uma das poucas coisas que sempre vai ser assim. Estamos dispostos a trabalhar. Diante de verbos, nós não teremos o fenômeno da crase. Então tome esse cuidado, por favor. De todos os casos, esse é o que menos aparece. Eu particularmente não vi nenhuma até hoje, nenhuma exceção a esse caso, ok? Observações importantes. Isso aqui é importantíssimo você compreender a especificidade desses eventos de crase não tão comuns, não tão naturais e nem tanto utilizados por nós, somos falantes da língua portuguesa. Primeiro, ocorrendo a elipse da palavra moda ou maneira, a moda de, a maneira de, haverá crase diante de nome masculino. Eu falei anteriormente que diante de nomes masculinos nós não utilizamos crase. Qual o problema? Aqui, senhores, eu tenho a elipse, ou seja, a omissão, eu tenho um termo escondido, eu tenho uma palavrinha escondida, eu tenho um vocábulo aqui escondido. Percebam o seguinte, Luís XV é um termo masculino, é um vocábulo masculino. O rei Luís XV, o Luís XV. Por que está craseado? Essa crase, ela não está marcando a junção da preposição a com o artigo feminino. Essa crase está marcando a elipse ou a omissão da expressão a moda ou a maneira. Veja, calçados à moda Luís XV. Percebe? Cabelos à maneira de Sansão. Então, por mais que sejam termos masculinos, caso eu tenha implícito a ideia de a maneira ou a moda, eu vou ter crase. Segundo caso, pegadinha. Quando o nome próprio admitir artigo, ou vier acompanhado de adjetivo ou de locução adjetiva. Com nome próprio, tiver artigo antes dele e for acompanhado de um adjetivo ou uma locução adjetiva. Referiu-se a Roma dos Césares. Quem refere-se a alguém, ok? Roma dos Césares. Roma dos Césares. Veja que aí eu tenho uma locução acompanhando esse vocábulo. A jovem tinha devoção à Virgem Maria. Professor, por que o senhor disse que em a Nossa Senhora não tem crase, em Virgem Maria tem crase? Porque eu não digo, não existe a Nossa Senhora, existe Nossa Senhora, mas existe a Virgem Maria, ok? Existe em critério gramatical, tá? Palavra casa, falei da palavra casa, estou retomando agora, em outro comportamento que o não da anterior. Se a palavra casa vier acompanhada de adjetivo ou locução adjetiva, o filho pródigo voltou à casa paterna. Veja que junto ao vocábulo casa eu tenho adjetivo, ou aquilo que nós chamamos de termo especificador. Caso eu tenha um termo especificador, eu vou ter o evento da crase. Fiz uma visita à velha casa de meus avós. Veja, casa está acompanhado aqui de um termo especificador. Então, eu vou ter crase, tá? A crase é de rigor com a palavra casa, no sentido de estabelecimento comercial, residência oficial e dinastia. Vejam, fui à Casa Portugal comprar um presente. O príncipe pertencia à Casa de Bragança. O presidente Donald Trump regressou à Casa Branca. Qual cuidado, senhores? Quando o vocábulo casa tiver termo especificador ou referir-se a dinastia ou algum sentido comercial ou uma residência oficial, eu vou ter crase, tá? Então, cuidado, porque essa palavra casa aqui tem comportamentos diversos, é uma palavra com muitos significados, então toma cuidado que ela vai apresentar a crase em fenômenos diferentes. Os pronomes pessoais de tratamento, senhora, senhorita, dona e madame. Eu disse anteriormente que os pronomes de tratamento não terão crase. Qual a exceção? Os 4 de tratamento, senhora, senhorita, dona e madame. Diante desses 4 pronomes de tratamento, eu terei o evento da crase. Peço à senhora ou à senhorita que tenha paciência. Tem crase. É um favor que peço à dona Márcia. É um favor que peço à madame Márcia. Vou ter crase. Por qual motivo, professor, eu vou ter crase? Devido ao seguinte motivo. Porque eu posso tanto dizer a senhora,
te espera na portaria, quanto eu posso dizer, tem uma senhora que te espera na portaria, ok? Há uma senhora já tem artigo, né? Não serve. Mas veja, eu sempre vou ter a presença, nesses pronomes de tratamento, há a presença de um artigo antes deles. Então, se tem artigo, também vai poder ter contração. Cuidado, porque é uma exceção à regra dos pronomes de tratamento, ok? Locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas. Qual observação você precisa tomar aqui? Principalmente os senhores da prova de oficialato. É o seguinte: existem inúmeras locuções prepositivas, inúmeras locuções adverbiais, inúmeras locuções conjuntivas. São muitas, são várias. O que vocês precisam entender é o seguinte: para nós que estamos fazendo uma prova, que estamos fazendo um concurso, todas as locuções prepositivas, conjuntivas e adverbiais serão formadas por palavras femininas, terão crase. Todas terão crase, formadas por palavra feminina. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que vocês estudam com as mais infindas gramáticas, né? A gramática da sua avó, a gramática do seu irmão mais novo, né? Então, como são muitas gramáticas, vocês vão ver comportamentos diferentes dessas locuções. A nós interessa o seguinte, para facilitar a nossa vida: todas essas locuções formadas por palavras femininas serão acompanhadas de crase, tá? Adverbiais: à direita, à esquerda, à força, à farta. Prepositivas: à custa de, à espera de, à procura de. Conjuntivas: à medida que, à proporção que. Ó, esse é medida que, o pessoal de sargento, todo ano tem questão na IAR com essa expressão aqui. À medida que, quando é craseado e quando não é craseado, tá? Então, isso é uma questão pegadinha que sempre aparece. Caso facultativo. Casos facultativos. Entendam o seguinte: para resolver o nosso problema de caso facultativo, os senhores vão gravar a seguinte expressão. Repitam infindas vezes até gravar isso. Até minha Maria. Repitam isso infinitas vezes e não deixem de ir para o concurso com isso gravado. Até minha Maria. Por quê, senhores? A expressão até minha Maria resume os casos no qual a crase é facultativa. Diante da preposição até, diante de pronome possessivo feminino, diante de nome próprio, ok? Então, até minha Maria resume essa ideia. A preposição até, pronome possessivo, e Maria, nome próprio feminino. São os casos no qual a crase será facultativa, ok? Vamos lá. Referiu-se à minha viagem. Referiu-se à minha viagem. Veja, quem refere-se a alguém. Eu posso tanto dizer minha viagem, quanto posso dizer a minha viagem. Então, vejam, existem os dois casos de crase. Fiz um apelo às minhas colegas, com crase. Mas eu também poderia dizer, fiz um apelo a minhas colegas. Qual o cuidado que a gente tem que tomar aqui? Ó, reparem o seguinte. Na segunda oração, eu tenho dois comportamentos. Eu posso fazer um apelo às minhas colegas, ou eu posso fazer um apelo a minhas colegas. Reparem que aqui eu tenho uma mudança de número, ok? As minhas colegas com crase, a minhas colegas sem crase. O porquê disso? Minhas é um pronome possessivo feminino, tá? Eu posso colocar antes desse pronome artigo ou não. Minhas está variando em número para plural. Então, se eu quiser colocar um artigo aqui, obviamente eu tenho que colocar um artigo que também apresente variação em número. Então, o único artigo aqui possível, a feminino, minha feminino, variando em número. Em as, eu tenho a contração da preposição a mais o artigo definido feminino plural, as. Nesse a abaixo, a minhas colegas, não foi necessário antepor esse vocábulo com artigo. Então, se não foi necessário antepor esse vocábulo com artigo, esse a preposição não vai variar. Não existe a preposição as, existe a contração as.
Ok? Entendido isso? Então, cuidado. Isso aqui vai voltar na lista. A qualquer dúvida, vocês mandem no grupo na resolução de exercícios. Diante de nome próprio personativo, ou diante de nome próprio. Mandamos um convite a Maurília. Pode ter crase ou não pode ter crase? Escrevi a Lúcia. Pode ter crase ou não pode ter crase? Vejam que até minha Maria resolve 99,999% dos casos de crase facultativa. Com a preposição até. Fui até a praia, sem crase. Fui até a praia, com crase. Acompanhei-o até a porta, sem crase. Aliás, acompanha-o até a porta, sem crase. Acompanha-o até a porta, com crase. A palestra vai até às 5 horas da tarde, sem crase. A palestra vai até às 5 horas da tarde, com crase. Cuidado, senhores, com o seguinte. Na indicação de horas, toda vez que nós formos indicar horas, eu vou usar crase. É uma regra máxima da língua portuguesa. Se quiser indicar horas, você vai usar crase. Só que a preposição até quebra essa obrigatoriedade a qual a língua nos impõe, tá? Então toma cuidado, porque a gente às vezes fica em aporia em regra. É tanta regra. Pô, uma regra manda usar sempre, outra regra fala que é facultativo, o que vale? Os casos gerais valem sobre as exceções da língua. Ok? Então, o caso da crase facultativa, ele tem um peso no caso da crase do uso obrigatório na indicação de horas. É uma exceção. Ok? Preposição a, mas os pronomes demonstrativos a e as. Professor, não sei nem o que é pronome demonstrativo. Aí seu problema está lá em morfologia. Então tem que dar uma voltada na apostila, depois me chama aí no grupo, no WhatsApp, e a gente resolve esse problema. Tá? Mas a gente já passou por pronome demonstrativo. Mas ainda assim eu vou facilitar a vida de vocês. Como que eu consigo resumir na prova, para não ficar desesperado, resolver isso? Como eu vou saber se vai ter crase com pronome demonstrativo? Arranja um substituto masculino. Se você conseguir um substituto masculino para resolver esse problema, você vai achar o fenômeno da crase. Vejam os exemplos. Minha revolta é ligada à do meu país. Aí, professor, como é que primeiro que eu sei que é pronome? Veja, esse a não pode ser artigo. Aqui eu tenho do. Aqui eu tenho do. Então, minha revolta é ligada à revolta. Ó, esse termo está retomando um termo anterior. Minha revolta é ligada à revolta do meu país, ok? Eu voltei a um termo anterior. Para saber se tem crase, faz o seguinte, para resumir ficar mais fácil. Pega essa frase e transforma numa frase masculina. Se você jogar para uma frase masculina e você tiver esse fenômeno aqui, ó, ao, terá crase. Minha revolta é ligada ao meu país, tem crase? Quer tirar a prova dos 9? Quer confirmar? Meu luto é ligado ao do meu país. Se você jogar do feminino para o masculino e você observar a presença da contração a mais o, a crase vai estar certa. As orações são semelhantes às de antes. Ó, as orações são semelhantes às orações de antes. Para confirmar, os exemplos são semelhantes aos de antes. Aquela rua é transversal ao que vai dar na minha casa. Para confirmar, aquele beco é transversal ao que vai dar na minha casa. Suas perguntas são superiores às dele. Seus argumentos são superiores aos dele. Sua blusa é idêntica à de minha colega. Seu casaco é idêntico ao de meu colega. Esse minha aqui o senhor tira. Ao de meu colega. Senhores, isso aqui é para facilitar a vida de vocês. Na hora do concurso é tanta coisa na cabeça, além do estresse, da pressão e tudo mais, que a gente acaba se confundindo. Então, para facilitar, para saber se é um pronome demonstrativo e se vai ter crase no demonstrativo, você vai tirar a frase do feminino e jogar para o masculino. Se no masculino você tiver o comportamento dual, é porque você tem a crase. Tá bem? Preposição a, com o pronome demonstrativo aquele e suas variações. Ou seja, com o a inicial, né, de aquele, aquela, aquilo, aqueles, aquelas, e aí as demais variações do pronome. Não irás àquela festa. Aqui não tem muita dica, não tem muita saída. Eu só consigo resolver pela transitividade do verbo, tá? Não irás àquela festa. Quem vai a algum lugar, ok? Verbo transitivo indireto. Não irás, para eu não falar não irás a aquela, eu resumo. Não irás àquela festa. Vou àquele cinema. O mesmo verbo. Quem vai a algum lugar. Para que eu não diga, para que não seja necessário dizer vou a aquele cinema, eu junto e fica vou àquele cinema.
Não dê importância a aquilo. Não dê importância àquilo. Recomeçamos a caminhada rumo àquele pico. Uma das últimas observações, e antes dos exercícios, que eu peço cuidado de você é o seguinte. Nós vamos ter aula disso ainda, no futuro. Mas vocês vão reparar que não somente os verbos pedem preposição. Na aula de regência nominal, vocês vão reparar que alguns nomes pedem a presença de preposição para que o termo que acompanha esses nomes apareça, para que esse termo esteja unido. Então, observa, o cuidado que eu peço é o seguinte: alguns nomes vão pedir a presença da crase. Do mesmo modo que os verbos transitivos indiretos pedem crase, também alguns nomes, alguns vocábulos da língua portuguesa, para unir-se a outros vocábulos, vão precisar da presença da crase, ok? 2 exercícios modelo, só para nós encerrarmos aqui e começarmos a resolver a nossa lista. Exercício 1. Assinale a alternativa em que o uso de crase é obrigatório. O gabarito já está aí destacado para facilitar a sua compreensão. Um rapazito de paletó entrou na rua e foi perguntar à machona pela Inharrita. Professor, mas o senhor colocou a questão com gabarito? Senhores, o gabarito interessa na hora da prova. A nós o que interessa saber nesse momento é o seguinte: não é tão somente a questão que está certa, mas justificar aquela que está errada. Porque na prova não vai cair essa questão, porque essas questões são todas de concurso militar e já apareceram. Então, retomando. Um rapazito de paletó entrou na rua e foi perguntar à machona pela Inharrita. São todos vocábulos de livros, né? Então, por isso são tão sonoramente estranhos que nós estamos acostumados a esses termos. Por que aqui a crase está errada? Um rapazito de paletó entrou na rua e foi perguntar à machona. Esse machona é nome próprio. Então, diante de nome próprio, a presença da crase, ela é facultativa. Lembrem-se sempre, até minha Maria, ok? O José Cândido não tinha nem a cor, nem o título conveniente à sua filha. Até minha Maria de novo. Minha é pronome possessivo feminino. Sua é pronome possessivo feminino. Eu também não vou ter crase. Aqui a crase é facultativa e não obrigatória. Mas o Peru se adiantava até a beira da mata. Por que eu não tenho crase aqui? Até é preposição. Esse azinho aqui também é preposição. Eu não preciso, na língua, colocar uma preposição depois da outra. Não existe contração de 2 preposições. Então, se até é preposição, para que a preposição a? E aí vem um gabarito. Todos, às vezes, precisam ficar bêbados e por isso bebem. Professor, por que eu tenho crase aqui às vezes? Pelo simples motivo que aqui eu tenho uma locução. E nós já batemos o martelo que todas as locuções prepositivas, conjuntivas, adverbiais serão compostas por crase. Evitei acompanhar Dr. Siqueira em suas visitas vespertinas à nossa bem-amada. Nossa, até minha Maria. Minha é possessivo feminino. Nossa também é pronome possessivo feminino. A crase não é obrigatória. A única observação que eu faço essa questão é a seguinte. A questão está pedindo o uso de crase obrigatório. E aqui nós temos inúmeros casos de crase facultativa. E o aluno que está na hora do concurso vai falar, mas existe a crase antes de possessivo. Existe de modo facultativo. Tá ok? Erro de crase. Agora é mais fácil. É questão com erro de crase. Você já esteve em Roma? Irei a Roma logo. Você já esteve em Roma? Irei a Roma logo. Por que está errado? Vocês aprenderam com a tia, e aqui uma última observação teórica, uma última observação de conteúdo. A aula de crase é o seguinte. Vocês aprenderam lá com a tia Teteca que voar, volto, dar, tem crase. Voar, volto, de, não tem crase. Para quem nunca escutou isso na vida, escute agora. Voar, volto, dar, crasear. Voar, volto, de, crase para quê? Parece infantil, parece bom, mas resolve aqui parte dos nossos problemas e não todos. Veja, quem vai a Roma não volta da Roma. Quem vai a Roma, volta de Roma. Então, se eu vou a Roma e volto de Roma, voar, volto, dar, crasear.
Vou a, volto de, crase para quê? Se eu vou a Roma e volto de Roma e não da Roma, eu não vou ter crase. Então, essa questão está errada. Ó, vou a Roma, volto de Roma. Vou à Bahia, volto da Bahia. Olha a diferença. Vou a Roma, volto de Roma. Não tem crase. Vou à Bahia, volto da Bahia. Se eu voltei da, vai ter o fenômeno da crase, tá? Refiro-me à Roma antiga, na qual viveu César. Por que eu não vou ter crase aqui, senhores? Vejam, quem refere-se a alguém. Eu não preciso antepor a nome próprio. Nós já resolvemos isso antes. Fui a Lisboa de meus avós, pois gosto da Lisboa de meus avós. Vejam, nós também já resolvemos esse problema aqui. Não é necessária a presença diante dos nomes próprios. Ó, vou a Lisboa, volto de Lisboa. Fui a Lisboa, voltei de Lisboa. Se eu voltei de Lisboa, eu não vou ter crase. Já não agrada ir a Brasília. Vejam que aqui também está posicionado sem crase. Ó, fui a Brasília, voltei de Brasília, ok? Então não há necessidade de crase. Tomem cuidado aqui com essas questões, ok? Você já esteve em Roma, eu irei a Roma logo gabarito. Refiro-me à Roma antiga na qual viveu César. Fui a Lisboa de meus avós, pois gosto da Lisboa de meus avós. Já não agrada ir a Brasília. Vejam o seguinte, senhores. Então, nós resumimos aí a matéria da crase, o conteúdo de crase. Nós vamos voltar a falar sobre isso. Nós vamos resolver bastante exercícios. Não é necessário espanto. Eu sei que o conteúdo denso é muita matéria, é muita teoria, mas a gente não precisa ficar desesperado quanto a isso, tá? Nós vamos resolver. Eu estou disponível aí para tirar dúvidas. Qualquer questão, os senhores podem perguntar, podem me chamar aí de modo online, de modo remoto, e nós resolvemos isso. Entretanto, eu peço cuidado que nesse conteúdo vocês se dediquem um pouquinho a mais que os outros da língua portuguesa. Por quê? Crase é o segundo conteúdo que mais aparece em concurso, tá? Principalmente em concursos do Colégio Naval e da EPICAR. Então tome esse cuidado. Nós gostaríamos de pedir que você assista a próxima aula, e coloca aqui nos comentários desse vídeo o seu nome, tá? Um abraço, saudações fraternas, até o próximo conteúdo.